Bom, pessoal, tudo bem? Salve todos, salve os presentes e salve especialmente o nosso ilustre convidado de hoje, Dr. José Luiz Fuscaldo. Seja muito bem-vindo, Fuscaldo, jornalista, publicitário, com quem eu tive a honra de conviver durante quase 3 décadas, né? Fomos sócios no Coletiva Net, depois na Move, onde o Fuscaldo segue tocando o barco como seu comandante em chefe. Então, Fuscaldo, seja muito bem-vindo. E a ideia aqui é a gente conversar sobre esse momento político. O Fuscaldo é um expert em marketing político, né? Participou de várias campanhas, campanhas vencedoras, campanhas empatadoras e campanhas perdedoras, né? Um profissional da área de marketing vivencia todas essas situações. Então, Fuscal, seja bem-vindo e gostaríamos de te ouvir inicialmente aí, como é que você está vendo esse momento político atual e uma campanha que até iniciou muito antes do período eleitoral. Bom, boa noite, Vieira. Boa noite a todos. Bom ver algumas figuras aí. Flávio já tenho convivido bastante aqui em Porto Alegre, Lanzetta, tempão que não via. Ricardo, Márcio, querido amigo, já trabalhamos, já fizemos campanha juntos, né, Márcio? E, enfim, realmente esse ano as campanhas iniciaram muito antes, né? Não sei como é que vocês estão me ouvindo, eu estava ouvindo o Vieira com um pouco de dificuldade. Estão me ouvindo bem? Estamos Estamos te te ouvindo ouvindo bem. bem. O som do Vieira, às vezes, ele dá uma osciladinha para menos, mas a gente capta as mensagens do mestre. Então, eu gostaria de agradecer as palavras, as poucas palavras que eu entendi. Mas tenho certeza que ele falou bem de mim. Ele gosta de falar de mim pelas costas, que é muito bom, né, Vieira? Mas sempre bem, mas sempre bem. Brincadeira, brincadeira à parte. Vieira é um querido amigo, enfim, um ex-sócio, só saiu da empresa por contra a minha vontade, né? Até hoje lamento a saída dele. Mas assim, as eleições realmente começaram muito cedo, né? Como nunca antes, né? A gente tinha visto nas eleições recentes, né? Pelo menos eu não me lembro assim disso ter começado tão cedo, né? E eu acho que isso se deve muito, especialmente assim, a polarização, né? Eu acho que a polarização ela cada vez mais ela atiça, né, o posicionamento político, né, os posicionamentos políticos, seja favorável, seja contrário, e, e também eu acho que os partidos começaram a se movimentar mais cedo, especialmente tentando atrair, né, fazer coligações mais fortes. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, a gente tem visto isso de forma muito forte, né? Porque, especialmente pelo candidato, me parece assim, que o candidato Zucco, né? Ele saiu na frente, ele correu na frente, se dedicou nos primeiros meses desse ano em atrair os partidos para o lado dele, e com isso ele sai com alguma vantagem nessa eleição, né? Ele conseguiu tirar do governo, né? Dos partidos que estavam dentro do governo, tirar apoios bem importantes e construir do seu lado uma força política bastante considerável, né? Então, ele hoje tem PP do seu lado, né? Um partido que tem muita rede, né? Muita ramificação, são muitos prefeitos, muitos vereadores no Rio Grande do Sul, né? Para equilibrar isso, só o MDB aqui no Rio Grande do Sul. E com isso ele tira do candidato do governo uma base muito forte, né? Uma sustentação bem importante, né? E essas movimentações, elas ficaram muito claras. E eu acho que já vou entrar assim numa análise.
especialmente aqui do Rio Grande do Sul, eu acho que é o alvo da nossa conversa, né? Eu acho que isso deixou o candidato do governo numa situação de muita fragilidade, tá? Especialmente pelas derrotas sucessivas, na medida em que o Zuco vai avançando e retirando partidos que apoiam o governo, né? Mas isso tem um fato, para mim, assim, bastante importante, que é a relação do vice-governador com o governador, né? Há uma relação ali havia até hoje, até agora, né, uma relação de muita insegurança por parte do vice-governador em relação à posição do governador. Qual seria a posição dele? Se ele seria mesmo candidato a presidente, ele não sendo candidato a presidente, se ele assumiria uma candidatura ao Senado, e não assumindo uma candidatura ao Senado, ele dava, em alguns momentos, até sinais de que isto enfraqueceria muito a candidatura dele e que ele até admitia que o próprio MDB reavaliasse, né, essa possibilidade dele concorrer a governador. Então, ele sempre teve entre a cruz e a espada, ou seja, ele nunca teve do governador Leite uma combinação, né? Vamos dizer assim, uma combinação, olha, eu vou tentar isso, vou tentar aquilo, se não der isso, eu vou fazer aquilo, mas tu é o meu candidato. Ele sempre agiu com uma certa, demonstrando uma certa insegurança do que o Leite faria, ou seja, não havia ali nenhuma combinação entre eles e, e isso fez com que o Zuco tomasse a frente e tomasse a iniciativa de conversar com os outros partidos e deu no que deu, né? Isso também fez com que o Gabriel ficasse, de certa forma, digamos assim, esperando, né, pelo governador uma iniciativa do que fazer em relação à campanha, né? Então, isso atrasou muito, né, a movimentação de Gabriel. Mas hoje me parece assim que esse assunto está vencido, né? O governador, a Elis, que vocês já ouviram aqui várias vezes, eu acho Aí, que em novembro do ano passado, da IPO, né, da empresa de pesquisa IPO, ela é de Pelotas, ela tem bastante informação ali do grupo que cerca o Leite. Ela tinha me dito que ele não concorreria ele não seria candidato a presidente, que ele não concorreria ao Senado e que ele estaria com um projeto pessoal no exterior ou possivelmente em São Paulo, que é a versão mais próxima agora, mas que ele não concorreria ao Senado. E mais recentemente, ela me disse uma outra coisa que ela, na verdade, ela não me disse. Ela me questionou, né? Eu disse assim, pô, mas a forma como o Eduardo age, parece que o Eduardo não quer fazer o sucessor, né? E ela disse assim, e quem disse que ele quer, né? Não, a gente não pode esquecer que o próximo governador vai pegar um governo no Rio Grande do Sul tendo que recomeçar a pagar a dívida, né? E isso significa um estado que vai enfrentar muitas dificuldades financeiras novamente. Toda a entrada de dinheiro que teve com pandemia, com as cheias, né, e com o não pagamento, né, a isenção de pagar a dívida temporariamente, deu ao Eduardo toda a possibilidade de fazer grandes investimentos, de fazer investimentos, coisa que há muito tempo não era feito no Rio Grande do Sul, pagar salários em dia, pôr a casa em ordem, tá? Bom, isto, a partir do ano que vem, muda completamente a figura. Ou seja, o governo não tem mais estatal para vender, né? Tem ali o Banrisul, mas o Banrisul acaba sendo um um lugar onde coloca dinheiro no governo e hoje vender o Banrisul já não é um ativo tão atraente assim, né? Pelo advento dos bancos digitais, né? Então, o Banrisul hoje é muito mais um ativo importante para o governo, porque traz receitas para o governo, tá? E
E, ao fim e ao cabo, o próximo governador, vai ter muita dificuldade de ter as contas equilibradas, tá? Isso é uma realidade, isso é um fato. E ao final de 4 anos, que é um pouco a tese que a Elias coloca, né? Ao final de 4 anos, nós teremos saudades do Eduardo Leite. Sentiremos saudades do Eduardo Leite, né? Ele até se traiu num discurso que ele fez quando o Kassab teve aqui para filiar o Polo, o Hernani Polo, o deputado Hernani Polo e o deputado Frederico, são candidatos a vice-governador e ao Senado, no PSD. Ele se trai e diz o seguinte: eu não gostaria que o Rio Grande sentisse saudades do meu nome, né? Já prevendo que o Rio Grande do Sul vai sentir saudades do Eduardo Leite, né? E isso é uma realidade bem provável diante da situação que se reverte, né? Não teremos estatais, a dívida volta a ser cobrada, e isso passa a ser uma pauta bastante importante para o Rio Grande do Sul a partir do final. Além do mais, além dessas contas todas, Eduardo vem fazendo anúncios de investimentos que deverão ser pagos pelo próximo governo. Então, é uma situação bastante complicada e se antevê aí uma situação bem difícil para o próximo governador. Eu me lembro que uma vez, logo que a gente tinha assumido o governo Brito, estava na sala com o Proença, que era chefe da Casa Civil, e no final de tarde ele, ele olha para o grupo, assim, a gente estava conversando, e ele falando das dificuldades todas, e ele disse assim: puta que pariu, e ainda brigamos para entrar nisso aqui, né? Ainda lutamos para entrar nisso aqui, para pegar o governo, né? Porque era uma situação já bastante complicada. Então, tem um desafio aí para o próximo governador. Eu tenho acompanhado as pesquisas, tá? Acho que isso também é um pouco alvo da nossa conversa, e tá difícil chegar a alguma conclusão, tá? Quem afirma alguma coisa hoje está apostando no escuro, né? Primeiro, porque tem muitas pesquisas que são pesquisas que não têm nenhuma credibilidade. E isso são várias as pesquisas que apoiam, são mais direcionadas para a direita, mais direcionadas para a esquerda. E todo mundo acaba discutindo, seja qual pesquisa entrar na pauta, que cair na rede, a gente acaba discutindo isso como se fosse uma verdade, né? E são raras as pesquisas que a gente hoje pode confiar, né? E eu tenho uma Explica certa... melhor isso aí. Explica Não, melhor por isso aí. exemplo, agora há pouco surgiu uma pesquisa da Brás Market, que é, que é vinculada ao partido do Bolsonaro, ao Bolsonaro, tá? Eu sei por quê. Porque candidatos que a gente fez campanhas, o que a gente conviveu durante a campanha passada, essa empresa apresentava, fazia pesquisa contratada pela equipe do Bolsonaro, fazia pesquisas no município, por exemplo, Santa Cruz do Sul, tá? Que estava o Sérgio Moraes lá, eu fiz campanha para ele lá em Santa Cruz. Eles mostravam que o Bolsonaro liderava, era bem avaliado em Santa Cruz do Sul, e que se usasse o nome do Bolsonaro na campanha, durante a campanha, o candidato teria uma vantagem competitiva e tal. Então, a pesquisa era dada para o candidato, mostrava que o candidato estava liderando, mostrava a posição do Bolsonaro, e a orientação era para usar a figura do Bolsonaro para elevar ainda mais a posição do candidato. Acontece que a gente tinha uma outra pesquisa, a gente estava fazendo em outro município, uma empresa de São Paulo, que fazia pesquisa no Brasil inteiro, e ele dizia o seguinte, que tanto Lula quanto Bolsonaro, usados na pesquisa, eles, eles poderiam trazer vantagem para eleitores que já estavam decididos com o bolsonarismo ou com o lulismo.
Ou seja, para aquele eleitor indeciso, eles não agregavam nada, pelo contrário, eles tiravam votos. Então, isso eu ponderei lá para o candidato, né? Disse, olha, eu tenho essa informação que vai de encontro com essa informação que essa pesquisa do Bolsonaro está nos dizendo. E o que que a gente fez? A gente acabou usando a imagem de 4, 5 segundos do Bolsonaro num comício lá em Santa Cruz e foi a única coisa que a gente colocou na campanha o tempo inteiro na televisão. Nós não usamos a figura do Bolsonaro, o cara acabou se elegendo bem. Então, estou dizendo isso porque eu soube dessa pesquisa em Santa Cruz, soube dessa pesquisa em Canoas, aonde candidatos do PL não usaram a figura do Bolsonaro porque também tinham receio de perder votos com um público que não era bolsonarista, tá? Então, precisava agregar coisas. Então, é mais ou menos, por exemplo, a situação do candidato Zucco hoje, né? Ele é hoje um cara identificado com o bolsonarismo, muito mais com o bolsonarismo que com a direita, né? Então, ele tem que primeiro se desvencilhar do bolsonarismo, ir mais à direita e tentar chegar no centro, né? Toda uma caminhada bastante complicada de se fazer, de se desvencilhar, né? Até porque é muito forte a figura dele vinculada ao Bolsonaro. Bom, então assim, para dizer para Flávio você, Dutra quer fazer uma pergunta? essa pesquisa da Brasmarket, por exemplo, coloca o Zucco em primeiro lugar e coloca o Van Hatten em primeiro lugar, com uma diferença bastante grande dos demais. Aí tu vê a pesquisa da Quest, tá? Que eu acho que é uma pesquisa, eu conheço o Felipe, a gente faz parte do Clube de Marketing Político, que é uma entidade que foi criada já há uns 7, 8 anos ou mais, né? Felipe fez um belo de um trabalho, escreveu um livro que está dentro da minha mochila, não me lembro agora, que é um retrato do Brasil, né? Fez uma pesquisa bastante grande com o brasileiro, né? Desvenda todo como é que o Brasil está enxergando a questão política, né? E, e ele traz uma pesquisa que eu acho que está mais próxima da realidade, que é essa última pesquisa que foi publicada, que mostra o Zucco com 24%, a Juliana com 21% e o Gabriel com 6%. Tá? O que quer dizer essas pesquisas, nesse momento, é um retrato do momento, né? Até porque é o seguinte, a pesquisa também mostra que muitos dos eleitores ainda não conhecem, ainda não sabem que o Gabriel é um, tem um cabo eleitoral, o Eduardo Leite como cabo eleitoral, e que ele não é cabo eleitoral da Juliana Brizola. Então, muito desse valor que a Juliana carrega hoje é por conta do apoio que o Eduardo deu a ela na Prefeitura de Porto Alegre. E muito pelo vazamento que teve a campanha de Porto Alegre para a região metropolitana e algumas cidades do interior. Então, e ela conseguiu nessa eleição grudar o brizolismo, o nome Brizola, ao nome dela, né? Foi, digamos assim, a grande vitória dela nessa eleição municipal foi sair com o nome Brizola grudado no nome dela. Ela enfim, consegue herdar esse patrimônio do Brizola nessa eleição. A Elis me disse outro dia, não me pediu reserva, que ela acha que quando o Gabriel mostrar isso na campanha, que ele tem o apoio do Leite, que é ele que carrega esse apoio, ele vai subir para uns 20%. Então, na minha opinião, eu acho que eles chegam todos muito próximos, muito parelhos na boca da eleição. Tá? Avançando um pouquinho aqui nisso, né? Eu acho que... Tá bom. Oi. É Flávio aqui, um abração, tá? Oi, Eu Flávio. gostaria,
Eu gostaria que tu emendasse e comentasse como é que tem sido o papel do MDB nesse processo, tá? Que me parece um pouco dividido, o César Schirmer apoiando o Zucco, tá? O Melo vai, mas não vai, tá? E, enfim, qual é o papel que o PMDB, esse que a gente conhece, está desempenhando nessa campanha e em que medida ele é decisivo? O MDB, ele é sempre muito refratário para entrar nas campanhas, né? Eu vi isso na campanha, por exemplo, do Sartori, né? Enquanto ele estava ali com uns 3, 4%, era um... Eu me lembro que uma reunião, a primeira reunião que a gente fez de campanha, nós sentamos numa casa vazia, com uma mesa, um bico de luz em cima, e eu perguntei assim, sim, e que deu o resto do pessoal, né? Onde é que está o resto do pessoal? Tava eu, mais o Tadeu Viapiana, o deputado Búrigo, um ajudante de ordens daí ele disse assim, que pessoal? O pessoal está aqui, fiscal. Né? Então, a tendência, assim, pelo menos da minha experiência no MDB, é tu começar sozinho. E na medida que o caminhão vai andando e as coisas vão dando certo, e quando o MDB entra mesmo para a campanha, aí a rede funciona e funciona bem, né? Mas assim, ó, tem algumas dificuldades, né? O fato do Gabriel ter forçado a mão para ele virar o vice-governador, né? Ter tido um rompimento com o Alceu Moreira, que era um parceiro dele, deixou algumas sequelas, né? O próprio Melo tem algumas resistências, mas elas acabam se dissipando, né? O Alceu Moreira recolheu, né? Não vai manifestar o, o descontentamento que ele ainda guarda, o ressentimento que ele ainda guarda com o Gabriel, é um pacto que ele fez com o presidente do MDB. Não faz nenhum gesto para o pessoal dele agir de uma forma. Estão todos engajados na campanha, né? Ele simplesmente não vai se manifestar. O Melo, a mulher dele, ontem foi ingressou na campanha, né? Eles fizeram uma foto outro dia numa reunião partidária e não tinha mulheres na mesa. Ontem eles fizeram uma reunião só com mulheres, né? E a mulher do Melo veio e passou a agregar. Então, essas questões elas vão se resolvendo, né? O próprio Gabriel estava muito abatido, né, com a decisão do Leite. Eu acho que hoje ele já está recuperado, ele já está, digamos assim, com uma... Pelas postagens que eu vejo dele, ele já superou isso tudo, tá? Se jogou de cabeça na campanha. Eles vão começar a fazer uma caravana pelo interior. Então, assim, o MDB tem essas defecções, assim, mas eu acho que no andar da carruagem eles se acertam, né? A entrada do Rigoto aí na campanha, eu acho que é um cara que eu acho que ele tem essa vantagem. O MDB gosta muito do Rigoto, tá? E o Rigoto está muito bem entrosado com o Gabriel, né? Com o próprio Federico também, né? Então, eu acho que o Rigoto tem um papel bastante importante junto ao MDB de fazer a aglutinação do partido, que é um partido importante, é uma rede bem forte, né? O Fuscaldo, só uma questão. Quando falaste na pesquisa Quest, os números não estão invertidos, não estão invertidos? Juliana 24 e Zuco 21? Sim, pode ser. Eu anotei aqui. Sim, desculpe, é isso mesmo. Eu anotei aqui meu J e o meu Z ficaram iguais. Então eu que fiz a confusão aqui, desculpa. Eu vou fazer uma pergunta aí, Scaldo, tudo bem? É prazer Tudo em bom. te ver aqui, é um prazer. Grande José. Tá? Né, é o seguinte, o que eu acho, assim, é novidade, né? Porque estão se cobrindo pesquisa e não a política antes, né? E houve movimentações muito importantes, principalmente para o sul do país, que era uma coisa que quase não se acreditava que fosse ocorrer, são essas alianças feitas pelo PT, né?
que o PT está abrindo mão, né, ou compondo com outros aí. Quer dizer, do Paraná não se fala porque ele nunca teve nada, não coisa, mas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ele arrumou a geringonça dele, quer dizer, o Lula, vamos arrumar aqui, e até agora isso foi feito, né? Abriu a mão da cabeça de chapa no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina também, inclusive o PSOL está participando dessas chapas também. Então, eu acho que esse é um movimento que dá uma novidade na campanha aí, porque ninguém acreditava que fosse acontecer. Na verdade, todo mundo estava muito cético com relação a isso, né? E mostrou que ou fazia assim, ou não vai dar, né? Aquela coisa assim, é o limite, né? Temos que abrir mão agora dos anéis e coisa e tal, e sair para essas. Isso eu achei uma coisa importante aí no Sul, né? E estou achando quando estou morando em Santa Catarina agora. E aqui, embora aqui o quadro é bem diferente, mas de qualquer maneira, estão numa chapa aqui que o cabeça é de centro-direita, vamos dizer, né? Então, esse eu acho que foi um movimento aí, porque para essas pesquisas sempre mostram, mais ou menos, é o quadro que é no Sul, né? Sempre é um terço, e depois as coisas vão se acomodando, dependendo. E o que eu acho, o que o Eduardo aplicou, o que ele fez, eu acho que foi uma coisa assim cruel com o vice dele, quer dizer, ele não sair, deixou o cara sem o poder, deixou o cara vai concorrer a uma reeleição que não é. Então ele é um vice, não tem o poder, né? O poder está com o Eduardo, né? Pode até fazer coisas que ele não concorda, né? Eu acho que o cara ficou num certo, eu não sei, nem conheço os caras, num certo constrangimento, assim, porque eu acho que foi no mínimo deselegância, né? Ele tinha que sair, né? Ele abriu espaço para o cara, né? Então, mas ficar ficar no, no cargo até o final, né? Tirou todo o espaço, eu acho, do Gabriel, né? Para fazer uma campanha com a caneta na mão, né? E aí sim ele seria um forte candidato, né? Mas não é só isso, né? Tu tira o espaço dele de ganhar tamanho, né? Que é o que falta, né? Tá faltando musculatura pro Gabriel, né? O cara é vice-governador de um governo que é razoavelmente avaliado, né? E o cara não ganha tamanho, né? Alguma coisa está errada. Ou com o candidato, ou com a forma, ou com o governo, ou com a forma como isso foi conduzido até aqui. Então, assim, ó, não só não permite que o Gabriel ganhe tamanho com a caneta na mão, tá? Como também não deu ao Gabriel uma missão e uma visibilidade, que seria uma coisa bem tradicional, bem usual, né? Por exemplo, Gabriel, tu será agora o cara da reconstrução do Rio Grande do Sul. Todas as obras de reconstrução do Rio Grande, outro vai ser o cara que vai liderar a segurança pública do Rio Grande do Sul, outro vai o cara da educação. O Gabriel ciscou nessas áreas todas e, de repente, quem aparecia como protagonista? Eduardo Leite. É mais, ele tem falado que ele vai tomar café quente até o final, que ele vai seguir governando até o final. E que ele vai, inclusive, mandar pautas, como já está, os jornais já estão anunciando, pautas de assuntos até polêmicos para quem tem um candidato que precisa ganhar a boa vontade da população. Então, por exemplo, o Gabriel vai enfrentar temas como pedágios, por exemplo, que é um negócio complicado. Ele reacende toda uma história lá atrás do Antônio Brito, o rei dos pedágios, né? O Brito é o pedágio, o Olívio é o caminho, né? Ele reacende uma coisa na cabeça dos gaúchos que é praticamente decretar e viabilizar o candidato, né? Então, me parece que tem aí
que era o temor do Gabriel, né? O Leite, enquanto ele está no governo, ele será o governador, é ele que determina o caminho, né? A sua vontade, e é isso aí. Né? Então, ele Porque o cara não realmente... tem. Como é que o cara fala? O meu governo, o nosso governo, o Eduardo, complica, né? Como é que o Tem que Gabriel ter tá, uma identidade, né? como é que o Gabriel estava aparecendo até agora? Era o Eduardo dizendo: estamos aqui agora na rodovia tal, essa rodovia foi asfaltada pelo nosso governo, e o Gabriel olhando para ele assim com um ar de admiração. Então, tu não faz um governador assim, tu não faz um candidato dessa forma, né? Então, eu acho que isto antes já foi mal feito, né? Ou seja, qualquer candidato pegaria qualquer governador pegaria o seu candidato e botaria numa linha de frente, numa bola boa, né? Mas não, né? A bola está embaixo do braço e não divide a bola. E essa é a dificuldade que o nosso amigo está enfrentando. Eu diria assim, ó, hoje dá para tu listar rapidamente 10 coisas que depois, lá na frente, tu vai dizer por que que o Gabriel não ganhou a eleição. Não estou dizendo com isso que ele não vai ganhar a eleição. Eu até acho que, pelas dificuldades da Juliana, eu acho que ele poderá estar no segundo turno com o Zuco e acho que até poderá vir a ser o governador. Tá? Acho que a Juliana tem uma dificuldade bem importante, que é a questão do inquérito e da avó, né? Do controle do dinheiro da avó, que é uma coisa, segundo algumas pessoas ligadas ao PT, é um negócio bastante complicado. E aí eu vou no assunto que o Lanzetta tocou, tá? Inacreditável é a palavra que os petistas usam sobre essa aliança que o Lula obrigou eles a fazerem com a Juliana, tá? Tirar um candidato que quase tirou o governador no segundo turno, um candidato que teve uma atuação em Brasília interessante, né? Um candidato que já tinha passado na pista e bem, né? Tirar o cara para botar uma, uma candidata que não tem esse desempenho, assim, não tem desempenho, por exemplo, bons em debates. Ela, em Porto Alegre, ela fugiu dos debates, ela não fez debates. Entendeu? Ela tem esse problema grave, que é o inquérito da avó dela. Né? Uns até brincam, né? Não sei se tem alguém do PDT aqui, né? O PDT não gosta de velhinho, né? Nem da avó, nem dos velhinhos do INSS. Né? Então, é uma fragilidade bem complicada. Né? E isso vai ser usado na campanha. Né? Então, eu pergunto, mas por que que o Lula fez isso? Né? Eu acho que tem alguma conta você paga lá com o Lula, eu não sei qual é. Eu acho que tem alguma, eu não sei se é só esse arranjo que o Lanzetta falou, ah, não, porque é melhor ter a Juliana e o PDT. O PDT não existe, né, como partido. Não existe, já não existe mais no Rio Grande do Sul. O Jairo Jorge foi prefeito de Canoas, ele concorreu ao governo do estado pelo PDT. Um dia ele disse assim, ô fiscal, eu só fui descobrir que o PDT não existe andando pelo interior do Rio Grande. Cheguei em várias cidades onde era recebido por uma pessoa, às vezes nem tinha essa pessoa, não existe como partido, né? Então, ela vai ter essa mesma dificuldade. Que partido, que representação tem o PDT no Brasil para ter toda essa deferência, entendeu? Não existe no Rio Grande do Sul. E não existe no Brasil, são 8, não sei quantos deputados federais, 8, 9 deputados federais, não é isso? Eu não sei. É um número Isso assim. é, Então é meio inexplicável, meio inacreditável essa exigência
do PT no Rio Grande do Sul, com um candidato que teve uma performance Foi o que bem. mais, foi o que mais perdeu na janela essa última janela, viu? O O PDT? PDT. Sim, sim. Eu acho que ficou cinco deputados, se eu não me engano. O Sim. PDT foi o que mais perdeu. É. Foi o que mais perdeu. E é, E eu acho. isso aí que o Fuscaldo toca, que é esse mistério dessa força do Lupe, né? É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Porque o Lupe ficou sentado em cima do esquema do INSS quase um ano e meio. Quase um ano e meio. Criou uma situação quase insustentável. E por que que ele fez isso? Né? Depois saiu, pediu para sair, pediu demissão e tudo. Mas por que que ele fez isso? Eu acho que aí está o crédito dele. Alguma coisa ele fez que lhe deu esse crédito e esse poder. Porque não tem explicação. O Fuscal está completamente certo. PDT não existe. E aqui no Brasil inteiro é uma coisa absurda, né? O que explica isso? É o que fez o Lupe ficar um ano e meio ali numa situação insustentável. Sentado, ele foi, a denúncia chegou a ele nos primeiros dias. Isso tem um testemunho de uma advogada que declarou aí. Nos primeiros dias, ela levou um dossiê para ele e essas fraudes estavam meio que escancaradas já na internet e tudo. Até nos jornais tinha saído alguma coisa. E Sim. ele simplesmente ignorou. A coisa só foi tornada pública por iniciativa da CGU, né? Da CGU que fez o inquérito, né? Que deflagrou a operação da Polícia Federal. Então é esse o mistério. É. Tem uma conta aí que ele pagou com isso aí, não sei como. Tem uma conta que ele pagou. Ninguém diz isso claramente, mas deixa isso bem subentendido, assim. E eu acho, viu, eu arrisco a dizer que o Lula vai sofrer o pênalti aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro porque eu acho que a Juliana não sustenta. Eu acho que a tendência dela é ter bastante dificuldade durante a eleição. Mas, Claudio, o que, É, que tu acha da eleição do Senado, que me parece mais eletrizante que a para o governo do Estado, com bons nomes, Olha, tá? Em todos isso. os partidos. Eu vou confessar para vocês, tá? Ontem de noite tive uma conversa com o Rigoto e a gente tá conversando para fazer a campanha dele, tá? E eu acho que o Rigoto assim, ó, o que a gente realmente é uma campanha eletrizante, tá? Uma campanha talvez tenha assim um protagonismo que poucas vezes a gente viu, tá? E por quê? Porque tem os polos muito fortes, né? Tanto o pessoal da direita ali, com o Frederico e o. Ah, não, eu estou fazendo confusão. O, o Van Sanderson, Hatten, o Sanderson. Sanderson Van Hatten, né? Sanderson Van Hatten, quanto Manuela e Pimenta do outro lado, tá? Mas o Rigoto, ele entra e entra bem, né? Ele já começa bem, né? As pessoas ainda nem sabem direito que o Rigoto é candidato, e eu tenho visto isso, né? Quando ficam sabendo, acham, ah, não, então, legal, o Rigoto. Então, e é assim, ó, eu vou dizer um negócio que me perdoe, tá? Talvez eu possa ser até meio, mas os nomes que estão em disputa nessa eleição são, eu acho que é um pouco reflexo do Brasil, né? Do mundo até, né? A falta de liderança que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul como opção para o governo, eu acho lamentável. A gente não tem nomes que a gente possa dizer o seguinte, tá, tudo bem, eu não votei nele, mas ele é um cara, é um político que tem tamanho, que tem visão de governo e tal.
Eu conheço o Gabriel porque a gente trabalhou com o Gabriel desde a primeira eleição dele, tá? Ele é um cara muito preparado, é um cara bastante articulado, bastante inteligente, é um cara que foi para a Assembleia rapidamente, conquistou a liderança. Por quê? Porque o Gabriel, acima de tudo, é um estudioso, tá? Não cai um projeto na mão dele que ele não leia, né? Então, as questões de governo toda, ele tem muito claramente na cabeça, no governo e tal. Mas ele ainda não é daquela, digamos assim, daquele grupo de políticos que a gente possa considerar um cara de primeira grandeza. Eu vejo nessa eleição o nome do Rigoto como um dos raros nomes de alguém que tenha grandeza, experiência, né, tenha um passado político importante, tenha patrimônio político. São raros os candidatos que tenham patrimônio político. Eu até colocaria nisso aí a Manuela, pela trajetória dela. Os demais, mas eu acho que isso não é um problema só do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil, né? A gente vê aí também o Flávio Bolsonaro, né? Pelo, pela, pela família, assim, né? Não quero adjetivar, né? E o Lula, por um lado, o Flávio, cara jovem, mas representa essa questão toda do bolsonarismo, de todas as suas, né, seus defeitos, que eu pelo menos vejo, né? E o Lula, um cara que já é envelhecido, né? Já passou, né? Já virou a fase, né? Claramente virou, né? O Lula não está nem perto daquele Lula que foi os primeiros mandatos, né? Os caldos, chega, Então, chega de passar pela cabeça que o Lula, diante das pesquisas e de uma provável derrota, possível derrota, renuncie. E como é que faz o PT? Vai buscar o Haddad, vai buscar a Simone Tebet, tá? Porque também queimou essa ponte, né? hoje o Lula tem muita rejeição, né? O Haddad teria menos rejeição que ele, né? Eu casualmente conversei isso com o Rigoto ontem, né? Mas eu acho também que o Lula vai até o fim, né? Porque assim, ó, o Lula tem números hoje que parecem uma certa fragilidade, mas por exemplo, quem trabalha com pesquisa, um governo que tem lá 35, 40% de avaliação positiva, né? De bom para cima, ele está no jogo. O Lula está no jogo. O Lula não está fora do jogo. O Lula está no jogo. Está difícil a situação, mas ele está no jogo. O Lula tem aquilo que eu acabei de falar do Rigoto. Tem experiência, tem patrimônio político. Vai brigar com um cara que não tem isso, né? Claramente não tem, né? Então, eu acho que o Lula ainda está no jogo, né? É um risco, sim, terminar a trajetória dele perdendo para o Flávio Bolsonaro é um final de carreira muito ruim, né? Então, eu ainda acho que ele pode. Eu também me passa pela cabeça isso, sabe? Que o Lula, mais ali na frente, não sei se não reavalia isso, mas eu acho que cada vez está mais tarde para que ele faça isso, né? E vai ser o mesmo efeito do Biden com a Kamala, né, nos Estados Unidos. Na É, 10ª hora que decidiu desistir, e aí era tardíssimo demais. fica tarde demais, né? É para constituir um novo nome, né? Fuscaldo, Márcio, oi. e aí? Eu queria voltar numa questão ali que tu falou da relação do Gabriel e do Eduardo Leite. Aí eu fiz duas perguntas nessa linha aí. A primeira é que o Eduardo Leite teve o apoio decisivo do PT nas suas duas eleições. Na Sim, primeira, quando derrotou o Sartori, digamos, um apoio envergonhado, né? Talvez uma bronca antiga que o PT tenha com o PMDB fez com que eles apoiassem o Leite. Embora ali, naquele momento, os dois fossem candidatos bolsonaristas. Na segunda, foi um apoio descarado como eu nunca vi na vida.
Eu nunca vi o PT apoiar Articulado. com tanto ânimo um candidato que não era petista, né? E foi decisivo aí para derrotar o Lorenzoni, que se largou na frente e acabou perdendo. Tu acha que o Gabriel, indo para o segundo turno, no lugar da Juliana, tu acha que é uma candidata que possa não ter fôlego? O PT vai dar esse apoio? Aí tem uma questão bem importante, tá? Isso eu ouvi também de uma pessoa bem importante do PT, tá? Eles se ressentem muito com o Leite, eu não sei exatamente que tipo de gesto que eles gostariam, mas eles se ressentem muito do Leite porque eles realmente fizeram uma articulação para tirar o ônibus, tá? Eles realmente se articularam, né? Como tu falou, houve uma ação intencional de votar de uma decisão de votar no Leite. Eles tiraram essa decisão e essa decisão foi passada para o partido. Agora tem esse ressentimento, porque o Leite não teria sido agradecido com eles, tá? Mas eu acho que naturalmente entre uma candidatura de direita do Zucco, que é um bolsonarista assumido, e contra o Gabriel, eu acho que eles teriam uma adesão orgânica, né? Uma adesão natural, assim. Tá? Mas respondendo a primeira parte da tua pergunta, né? Outro dia eu estava perguntando, mas é tudo isso mesmo, né? O Eduardo, ele realmente ele está interessado em terminar o governo, ele não está olhando para a candidatura do Gabriel como deveria, né? Como a gente tradicionalmente enxerga. Essa pessoa me respondeu da seguinte forma: tem duas coisas que importam muito para o Eduardo e o Leite. Então, assim, ele é de uma vaidade, ele é de uma vaidade absurda, entendeu? Quer dizer, ele não enxerga nada além da sua própria trajetória, né? E, e, e pelo que eu pude observar todo esse tempo, o Gabriel não ganhou, apesar deles terem uma boa relação. O Gabriel tem incorporado muito as coisas do Leite, né? Até a forma de se vestir, né? De entender muito o jeito do governo Leite, né? Uma vez eu brinquei com o Gabriel, mas Gabriel, tu tá igual o Leite, né? Ele disse, não, esse é o dress code, é a forma desse governo de se vestir, né? Eu disse, não, tá bem, tá. Mas tu ficou bem parecido com ele. É bom. O Nunes quer fazer uma pergunta aí, Fuscal. Boa tarde, Fuscaldo. Em primeiro lugar, agradecer a MUV na tua pessoa pela belíssima campanha que a gente vai estar botando na rua agora na sequência aí sobre a questão da desinformação. Mas eu vou na mesma linha do Márcio, e eu falava, já até como tive essa fala com o Elmar, de que eu acho que não dá para colocar só na conta do Lupe, do Lula, essa situação de o PT ser vice da Brizola, da Juliana. Por quê? Porque o PT, muitos petistas, eu conversando com muitos petistas aqui do Rio Grande do Sul, históricos e tudo mais, eles já estavam entendendo que eles indo para o segundo turno com o Zucco, eles antecipam a entrega da chave para o Zucco. Ponto. É ponto pacífico. Isso é o que eles estavam falando já. Então, não foi o medo deles também de colocar um governo de direita já de início. Queria que tu fizesse uma avaliação sobre isso, porque o que acontece? O preto iria, caso numa disputa normal, fosse o preto no candidato, o preto iria para o segundo turno, mas ele perderia para o Zucco em qualquer situação. Como é que tu avalia essa situação aí, Fiscal? Essa é uma boa tese, eu não tinha pensado nisso. Mas, na verdade, assim, vocês já não sei se já ouviram aqui o deputado Alceu Moreira, né? Ele é um frasista, assim. Essa situação do PDT e PT, o Alceu Moreira definiria o seguinte: é o cachorro empinando o rabo empinando o cachorro, né? Não sei, eu acho que é meio inexplicável. Talvez essa tua visão seja uma coisa a se considerar, tá? Eu não tinha considerado essa hipótese.
Eu acho que é uma coisa a considerar, mas eu não vejo que eles fizeram esse tipo de raciocínio. Ah, vamos botar a Juliana, porque a Juliana não é tão lulista quanto, mas ela vai ter que assumir a bandeira do Lula, né? Ela vai ter que carregar o Lula, né? Também, né? Então, eu acho que ela terá a mesma dificuldade, eu imagino. Mas numa situação dessa, o pessoal do Gabriel, por exemplo, vota na Juliana. O que não aconteceria no caso do Preto. Mesmo o pessoal do PDT. Não Eu votaria não. no Preto. Alguns votariam no Preto, outros votariam na direita, enfim. Então, e agora abre o jogo, definindo realmente a possibilidade até do Gabriel chegar no segundo turno. Sabe, tia, que eu tenho tido, assim, eu fico me questionando muito, porque, assim, eu convivo muito com o pessoal do MDB, tá? Então, por exemplo, quando eu vejo o Schirmer fazer essa... Eu vivi isso no governo do Sartori, tá? Já no governo, um pouquinho antes da eleição, vários secretários do MDB já estavam arrastando o pé pro lado do Mourão, querendo conversar com o Bolsonaro, querendo fazer conexões com o Bolsonaro, tá? E eu fui um cara que fui criado vendo o MDB lutando pela democracia, contra a ditadura, contra não sei o quê. Eu acho muito estranho que um cara que nem o Schirmer, um cara que nem o Melo, né, esses caras namorem com a direita, né? Mas, na verdade, eles só são a O próprio ponta do Simão, iceberg. né? O próprio Hã? Simão, né, fiscal? O próprio Simão. Então, assim, eu acho que eles só são a ponta do iceberg. Eu acho que eles, muitos deles, sei lá, envelheceram, mudaram de lado. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso, tá? De alguns políticos, tá? Assumir essa posição. O próprio Alceu Moreira também, né? Então, eu não tenho certeza que eles iriam pro lado da Juliana, sabe? Eu acho que eles iriam do lado do Zuco mesmo, entendeu? Tem vários caras do MDB que já estariam do lado de lá se não tivessem algum constrangimento político de fazer esse movimento, tá? Se o Gabriel não fosse candidato, se tivesse um candidato do PSD, talvez vários, assim como o Schirmer, já teriam aderido à candidatura do Zuc. Fala, Ricardo. Ricardo que se inscreveu aí para falar. Depois o Eugênio Bortolom. Ok. O Fuscaldo, mudando um pouquinho o rumo da prosa, como é que tu vês a questão das fake news no ambiente regional? O uso insano, ilícito, enlouquecido das redes sociais e tudo mais, que deve acontecer de uma maneira, já começou em parte na campanha nacional, deve se intensificar de uma maneira, eu imagino, assim, até meio sanguinária, né? Como é que tu vês isso aplicado às campanhas regionais, mais especificamente no Rio Grande do Sul? É, um, é uma ferramenta, um recurso que também vai preponderar por aqui, ou isso está mais na dita polarização nacional, Lula e Flávio, no caso? Eu, assim, na eleição do, da reeleição do Eduardo, eu fiz a campanha do Sartori, tá? A gente não tinha nenhum esquema de fake news, que a gente chama de esgoto, né? Plano B, né? Campanha não tinha nada formatado nesse sentido, tá? E assim mesmo apareceram várias publicações em que a gente não tinha controle e que acabava caindo na conta da campanha, tá? Por exemplo, me lembro de uma foto em que era uma foto do Eduardo com os irmãos
segurando a, a mãe deitada, assim, nos braços deles, tá? Ela estava deitada. Eles substituíram por um outro cara. E aquilo circulou e circulou como se fosse partido da campanha do Sartori, tá? E realmente eu fui tomar conhecimento nas redes, né, como um espectador qualquer, né? E a campanha do Leite usou isso aí para culpar o Sartori, não foi? Exatamente. Se vitimizou e tal, e tu não tem como te defender, é muito difícil tu te defender daquilo que, Não fez. que tu não fez, né? Mas Fuscaldo, Mas, naquele momento, isso era quase que uma brincadeirinha de criança, é, considerando que vai acontecer esse ano. Como é que tu eu acho pensa que que hoje as campanhas estão esse se ano vai preparando? acontecer e vai acontecer de forma profissional. Aquelas fazendas de celulares, assim, armadas, né, produzindo fake news o tempo É inteiro. mais assim. Hã? Não é mais assim? Não, é mais sofisticado ainda. É, enfim, É, o robô faz, não precisa mais celular para ficar mandando. Você falsifica o número, não depende. precisa o celular físico. Sim, depende, né? Depende de quem faz. Tem gente que ainda não tem essa técnica apurada, ainda está usando. Mas os profissionais não são aqueles que foi denunciado na campanha, na outra campanha para a presidência, que tinha o, o- aqueles hacker vagabundos, chinelão. Sim, Agora é muito mais sofisticado, pô. sim. E mais barato. Não E precisa mais mais ter um eficiente. indonésio lá uma kitnet com uma parede tapada de prateleiras de celular. Isso aí já era. Tá? A Ah, Polícia Federal está em cima, né? Eu soube que aqui em Canoas eles estavam investigando, que os caras cometeram um erro e, e fizeram um pagamento num dos números, uma confusão bárbara, assim. E não vão concluir nada, mas eles chegaram perto de pegar, mas é um esquema desses antigos ainda, né? Mas existe, acho que está em andamento isso. Normalmente é sempre na campanha do outro, né? Eu brinco, né? Eu brincava com o Vieira. Pô, Vieira, nós estamos sempre do lado dos bonzinhos, né? Os bandidos estão sempre do outro lado, né? Mas, na verdade, essas coisas, quando são feitas, elas são muito paralelas, né? Dificilmente uma coordenação de marketing de uma campanha vai tomar uma decisão de fazer esse tipo de coisa, até porque tem um risco. E tem gente que está pronta para isso, né? Tem caras que vêm se oferecer para fazer isso e normalmente conversam com uma coordenação. Então, eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter fake news, eu acho que vai ser um jogo pesado. Essa fragilidade da Juliana vai rolar por esse caminho, por esse canal, né? O tio dela que processou ela está fazendo uns acenos aí nas redes que dando a entender que ele pode ficar tranquilo se alguma coisa acontecer. Então, eu acho que ele está abrindo, ele está acenando para um acordo. É o Dinho. Aham. Mas eu não entendi, ele pode ficar tranquilo, que ele não vai fazer nada, que ele não vai. É, eu acho que ele está acenando que ele pode fazer um acordo e retirar essa ação. Aham. Porque ele entrou nas redes sociais anteontem e ontem, dizendo Aham. isso. Não, eu posso ficar bem tranquilo quanto a essa ação que está correndo na justiça, no qual a Juliana é indiciada, depende do comportamento do PDT e tal. Acho que ele está jogando jogando aí fazer um acordo aí, levar algum para retirar essa ação. Não. Porque essa Os ação cálculos. realmente, O problema é o seguinte, que ele pode retirar a ação, mas os documentos que foram postados lá, eles já não são mais sim, sim, com certeza. sigilosos, entendeu? Não, com certeza, com certeza. Algumas pessoas já tiveram acesso a isso, e quem teve acesso ficou bastante preocupado.
É. É. E tu tens razão numa coisa. Esse assunto, esse tema dos velhinhos, é um assunto que pega muito, é muita sensibilidade em torno dele, muito forte. Porque Sim. esse assalto do INSS, eu acho que foi o maior roubo do mundo, né? O maior roubo, nunca vi roubarem 3 milhões de pessoas, né? É um troço assim. E a O quantidade de Fuscaldo, velhinhos com mais de 70 anos, se votarem em massa, mudam o resultado da eleição. e no Porque a Pois é. quantidade, É. né, isso aí é só. Saiu uma pesquisa agora, recentemente sobre isso, a questão etária, né? E o voto dos com mais de 60 e com mais de 70. Né? Com mais de 60, os 60 o cara ainda tem que votar. Mas com mais de 70 ele não precisa mais votar. Né? Se eles houver um movimento que mobilize os mais de 70 para votarem, eles mudam o resultado da eleição, porque pode ser exatamente a diferença entre o primeiro e o segundo colocado na reta final. Uhum. Na pesquisa da CNT, está lá estratificado, né, por faixa de idade e por região. Os mais de 70 são os que mais votam no Lula. Os mais de 60 são os que mais votam no Lula. Mas, por região, o Sul é o que menos vota no Lula. Então, uma coisa é o cenário nacional, outra coisa é o cenário regional. Né? Uhum. O cenário nacional, os com mais de 70 podem dar a vitória para um candidato. E pode ser para o Lula. No Rio Grande do Sul, provavelmente não, porque provavelmente os com mais de 70 são à direita, votam à direita. Não é o cenário nacional. Bom, mas se eu puder fazer uma pergunta agora, eu diria o seguinte: eu estou em Brasília desde 89, né? E ajudei, fiz a parte da pesquisa para o livro do Zanetti sobre a questão da dívida. Né? Então, a questão da dívida pública e da dívida pública do Rio Grande do Sul, em particular, eu conheço razoavelmente. Todos os governadores do Rio Grande do Sul trataram muito mal a questão da dívida, negociaram muito mal a questão da dívida, desde o Jair Soares. Né? Eu trabalhava na Gazeta Mercantil, fiz uma matéria com o Jair Soares, com o governo Jair Soares, com o secretário da Fazenda, não me lembro mais quem era. Né? O último orçamento que o Jair Soares fez, que era o orçamento que seria o orçamento do primeiro ano do governo seguinte, 40% das despesas dependiam de operações de crédito a contratar. Então, não foi por acaso que o Simão assumiu lá com os professores tocando sineta na frente do palácio o dia inteiro, dia e noite, aliás. Né? Então, todos os governadores trataram muito mal a questão da dívida pública. Negociaram mal todos as renegociações que houve. A começar Desculpa, por mas iniciativa. o Tarso fez uma renegociação boa. Tarso Genro. Não fez, não. Fez sim. Ele reduziu os juros, ele reduziu os juros, ele reduziu como é o indexador, ele reduziu de 6% para 4%. E tem um outro ponto uma providência que ele tomou, que eu agora não me lembro, mas que melhorou a situação. Claro, foram duas medidas, não resolveram, mas foi um encaminhamento melhor e diferenciado do que dos outros governadores fizeram. Todas as negociações tinham uma cláusula de redução dos juros. Só que o Tarso tinha uma visão, e eu ouvi isso dele, ele disse, dívida não se paga, se rola. Carlinhos, ao rolar, Carlinhos, tu levantou esse assunto dizendo, eu vou fazer uma pergunta. Sim. Está faltando a pergunta fiscal. Tá certo. Então, a pergunta é a seguinte, dos atuais candidatos, ou pelo menos pré-candidatos, algum deles tem alguma noção da gravidade do problema? Alguma noção de que, por exemplo, o que o Estado já pagou da dívida é mais do que devia no início? E isso aí tem os números. O pessoal da auditoria da Secretaria de Fazenda tem esses dados. Olha, o que já foi pago é muito mais do que a dívida quando começou essa sucessão de
de renegociações no governo Fernando Henrique. Né? Então, E aí, a Fuscal? pergunta é essa: esses candidatos têm alguma perspectiva, alguma solução? Porque, só para completar, eu acho que uma das razões possíveis, discordando um pouco do Lanzetta e de vocês, de alguns que se manifestaram aí, do PT ter tirado o preto da parada, é preservar o preto, porque sabe que vai ser uma roubada ser governador. É bem provável. É o que eu digo, vai falar, Eugênio? Sim, eu queria fazer uma pergunta, saindo desse assunto Não, aí um pouquinho. Eugênio, deixa o Fuscaldo responder o questionamento do Carlinhos, no sentido de que estes candidatos que aí estão postos, especialmente o Zucco e a Juliana e o Gabriel, têm noção exata do tamanho da dívida, do buraco que tem pela frente para enfrentar? Eu, conhecendo o Gabriel como eu conheço, tá? E a capacidade dele de análise, de compreensão, o Gabriel é um cara que lê um texto, ele compreende, interpreta, e ele conquistou a liderança dele dentro da Assembleia exatamente por essa qualidade dele, tá? O Gabriel é um cara muito, muito estudioso, muito preparado. Então, ele convencia os deputados sobre determinados projetos com argumentos, porque ele lia os decretos, ele lia as propostas, tá? E ele conseguia fazer com que os deputados compreendessem também que ele achava que era melhor, tá? Então, ele tem essa capacidade. Ele realmente é um cara, do ponto de vista intelectual, ele é um cara bastante preparado, tá? Bom, eu acho que ele tem. Eu acho que a vivência dele dentro do governo, com os números, com as dificuldades, com as projeções, eu acredito sim que o Gabriel tenha noção disso. Eu acho que os demais, tá? Tanto Juliana quanto Zucco, eles vão lidar com esses temas, vão saber do tamanho do problema, mas eu não sei se eles vão ter essa dimensão que tu está colocando aqui, tá? Sinceramente. Um candidato como Rigoto, por exemplo, é um tema que é muito presente na cabeça dele. Ontem da noite a gente conversou muito sobre isso, tá? E ele acha que um senador tem, sim, como uma das missões, ajudar o governo nessa questão da dívida, tá? Os demais eu não consigo avaliar, tá? Manuela, acho que pode ter. Eu acho que todos eles têm uma noção disso, mas não com a clareza que tem um Rigoto, por exemplo, tá? Com a clareza que tem um Gabriel, por exemplo, tá? Te afirmo isso porque o Gabriel realmente é um cara diferenciado. Agora, o que vai fazer a diferença não é só a compreensão do tamanho da dívida, da dificuldade disso, do que representa, do quanto já foi pago. É da capacidade de articulação das forças do Rio Grande para mudar e até do ponto de vista nacional, né? Porque o Rio Grande do Sul, isoladamente, não vai ser beneficiado com uma renegociação diferente do que outros estados, né? Então, acho que tem que ter uma articulação nacional, tem que ter uma influência nacional, né? Tem que ter uma articulação interna aqui no Rio Grande do Sul, né? Coisas que eu acho bastante complicado acontecer, né? O mais próximo de uma solução nacional foi um projeto 153, se não me engano, que os 3 senadores do Rio Grande do Sul, na legislatura anterior, né, apresentaram. Nunca chegou a ser votado na comissão. Né. Como terminou a legislatura, um dos senadores, o Paim, como foi reeleito, ele pôde reapresentar o projeto, porque senão seria arquivado liminarmente. Ali é o mais próximo de uma solução razoável e financeiramente viável, porque senão qualquer uma dessas, esse último teve aquele regime fiscal, o RFI, né?
o novo que acabou, que foi assinado esse ano pelo Leite, né, que o Leite aderiu, coloca os estados, os grandes devedores, que são Rio Grande do Sul, Rio, Minas, São Paulo, né, e os outros é bem menos, todos os outros são bem menos. Os da Amazônia são muito pouco, é muito pouco a dívida. Bom, coloca todos eles na situação do mutuário do BNH, aquele que a prestação está indexada ao salário, só tem o resíduo. Aí, quando chega lá, o resíduo é maior do que a dívida inteira de sempre. Sim. E a situação é essa. E o Leite assinou isso, né? E é isso que está rolando. E o governador que for eleito vai assumir esse pepino. Sim. Eugênio, queria fazer uma pergunta. Sugira a eles, aos que você tem contato, sugira que leiam o livro do Zanetti, O Complô. A primeira versão está esgotada, a segunda versão está disponível na internet, em PDF. Fuscaldo, é o seguinte, uma curiosidade política que eu tenho. O que faz um político, digamos assim, com a bagagem de Frederico Antunes, já 30 anos deputado estadual, se candidatar ao Senado sem praticamente nenhuma chance? Ele está desistindo da política ou tem uma pretensão maior no futuro? Porque chance, eu acho que é zero, né? Casualmente, eu conversei com ele na semana passada, em Imbé, lá na posse do presidente da FAMURS, prefeito de Imbé. Ele estava lá, estava o governador também. E eu perguntei para ele, né? Ele disse, não, numa conversa com o Leite, ele me disse que não iria concorrer e que ele gostaria que eu concorresse. E eu aceitei o desafio. Sempre tem o constrangimento de dizer um não para um governador, né? Quando ele te propõe essa alavancada, né, Mas eu acho também o seguinte, né, que não é só o convite do governador ou o chamamento do governador que fez com que ele decidisse. Eu acho que os políticos, alguns políticos também, eles fazem uma curva. Tá? Eu me lembro quando eu trabalhava com o Nelson Proença, ele começou com uma votação de 50 e poucos mil votos, não me lembro quantos, 50 e poucos mil, 160 mil votos, uma votação boa para uma primeira eleição, se elegeu, e 3 ou 4 mandatos depois ele se reelegeu com 53 mil votos. Ou seja, ele foi a 90, 80, não me lembro se passou de 100 mil, não me lembro esse número, mas ele ascendeu e fez uma curva descendente que é muito, muito difícil de tu reverter, a não ser que tu... Né? E ele fez essa votação de 53 mil votos, saindo do governo Brito, onde teve posições bem importantes, resultados bem importantes. Ou seja, tem uma hora que faz uma curva que é difícil de tu reverter, né? E tem um ponto aí também, Fuscaldo, que seria a troca de partido, né? Tanto o Proença lá atrás quanto o Frederico Antunes agora trocaram de partido. Isso aí costuma Também cobrar um preço aqui no Rio Grande do cobrar Sul. um preço, né? Então, eu acho que é muito pelo projeto, muito pelo chamamento, né? E eu acho que também ele está no final da carreira dele política, né? O cara já foi presidente da Assembleia, foi deputado. Eu não consigo te explicar bem, assim, mas eu acho que tem um conjunto de coisas, assim, né? O próprio Polo, né? O Polo era um candidato reeleito, em tranquilidade, poderia concorrer a deputado federal, que é um caminho, né? E aceitou também ser vice do Gabriel, né? Tinha a possibilidade dele de ser candidato, né? Sair candidato pelo PP.
Então, eu não consigo te responder assim muito claramente com isso, não, mas na minha opinião, é uma curva que está em descendência, né? Descen- Descendente, né? E, e uma possibilidade de ganhar uma nova visibilidade aí, né? De rever o caminho, enfim. Um governo que se reeleito certamente vai ser abrigado numa secretaria, vai ter uma função assim de destaque, né? Ele é um articulador, bom articulador político, né? Mas não consigo te. E também pela vaidade, né? Muitos queriam ser candidatos a governador. Eu te cito aí dois. O próprio Alceu Moreira gostaria de ser, o Edson Brum gostaria de ser, né? O cara às vezes mira no cargo, né? No status do cargo, né? Uma das coisas, mudando de assunto um pouquinho, fugindo desse assunto, que não consigo responder mais do que isso, um dos assuntos que o Felipe, esse da Quest, traz, que é um negócio que eu achei bastante interessante, é que o povo brasileiro se ressente um pouco da falta de status, né? Depois de ter conseguido botar o filho na universidade, comer picanha, ter acesso a uma casa e tal, agora, com essa situação toda que estavam vivendo, não estavam conseguindo ter acesso a uma pulseirinha no pulso, né? Alguma coisa que desse a eles um pouco de status, né? Pudesse dizer para o amigo, olha, estou me mudando, estou fazendo tal coisa. E isso é uma coisa que está afetando. Eu acho que o político também vai um pouco atrás do status, né? Eu sou candidato ao Senado, estou numa outra categoria, mesmo que não tenha chance, né? Mesmo que não tenha chance, pelo menos na nossa opinião, né? Tá bom, obrigado. Mas nunca, Então, nos últimos tempos, nunca teve uma eleição com, teoricamente, 6 candidatos fortes ao Senado, né? Ou com razoáveis chances, Tem né? mais, né? Tem mais o Dias ali, né? Mas os que Mais o. seriam mais competitivos seria É, Rigoto e Frederico, Pimenta e Manuela, e Sanderson e Van Hatten, isso. né? Teoricamente, todos teriam, em maior ou menor grau, chance, né? Sim. Ainda tem que considerar aí, por exemplo, eu que estou preparando para fazer a campanha do Rigoto, né? O nosso tempo de televisão é pequeno, né? É pouco tempo, né? Tu tem um candidato bom, um candidato que as pessoas enxergam, tem marca, tem trajetória, tem patrimônio político, mas tem um tempo de TV desse tamanho, né? Então, tu vai brigar contra um tempo de TV grande do Van Hatten e do Sanderson, né? Então, é um negócio a ser considerado. Tempo de TV, basicamente, são as inserções comerciais que a gente leva em consideração, né? Porque é aquele momento que tu tá vendo a novela, tá vendo um filme e entra um comercial, né? Tu pego, então, digamos assim, eu não sei bem a proporção, tá? Mas para cada 6 do Van Hatten e do Sanderson, tem 2 do Rigoto e do Frederico, né? Então é um negócio meio. Tu imagina tu vendo a novela das 8 e entrando 2, 3 Van Hatten e um Rigoto, né? Complicado, né? E na tua avaliação, o Rigoto enfrenta mais o Van Hatten ou a Manuela? Ele tem um posicionamento que eu acho bem interessante, tá? E eu acho que o Rigoto, nesse aspecto, ele é o seu próprio marqueteiro, né? Porque ele construiu aquela questão da união, né? Quando ele percebeu que tinha aquela polarização Brito e, e Tarso, né? E isso ele percebeu antes, né? Não foi no calor da eleição que ele veio com a questão da união, né? Do Rio Grande, do coração e tal. E ele acha que hoje o debate dos polos ele é muito raso, né?
Ele diz assim: eu não vou ficar discutindo se eu devo ou não caçar o Xandão. Eu não vou me furtar de discutir o impeachment do ministro, mas a questão central é como é que esses caras são escolhidos para serem ministros do STF. É como é que a gente muda o STF e transforma o STF num lugar acima dessas questões, né? Acima de um cara indicado pelo Bolsonaro ou pelo Lula, né? O cara é do Lula, o cara é do Bolsonaro, né? Então, como é que a gente transforma o STF num lugar respeitável, né? Então, ele vai se colocar nessa eleição, elevando a discussão, né? Indo além dessas discussões que estão polarizadas, né? E eu acho que nesse aspecto ele consegue sensibilizar mais o eleitor, né? Que está um pouco cansado disso, né? Vamos combinar, né? Fuscaldo, Fuscaldo, eu queria lhe perguntar o seguinte: o Rigoto pode ter um papel, por exemplo, o Gabriel. Para mim, o problema central do Gabriel é que o partido dele tem uma divisão. Embora haja todo o entendimento que essa divisão não vai ser explicitada e tal, mas tem a divisão. Quer dizer, só o fato do Moreira não participar da campanha, se abster, já é um sinal. O Sim, o Schirmer. candidato mais votado e provável será o provável candidato do MDB que está eleito. O segundo é uma possibilidade ainda. Como assim? O Alceu Moreira, hoje, é o É. único candidato que tu pode apostar o que tu quiser de que ele vai ser eleito. Vai ser eleito com 150 mil votos para cima. Sim. Então, o MDB, Esse grande cabo eleitoral não está com Gabriela, é isso que o Eloy está exatamente. pontuando, né? Aí tem o Schirmer, aí tem o Melo com essa posição meio desbordante assim dele também. Quer dizer, é uma coisa grave para um candidato ter uma divisão no seu próprio partido. Tu acha que o Rigoto, com a sua habilidade, com todo o seu trânsito, ele pode funcionar como aglutinar isso aí, resolver essa questão dessas fissuras? Sim. Primeiro, é isso que essa tua análise é uma das 10 coisas que a gente pode dizer o seguinte: sabe por que que o Gabriel não se elegeu? Porque o Melo teve uma ação assim, o Schirmer não veio, o Alceu não é, e tem o Leite não botou o cara na linha de frente, o Leite não foi ao Senado e tal. Sim, respondendo objetivamente, sim, o Rigoto é o cara que aglutina o MDB. O Rigoto é o queridinho do MDB, entendeu? Ele é capaz de trazer o MDB para o Gabriel mais arredondado, mais motivado. Ele tem esse papel, essa importância, ele tem consciência disso, tá? Ele sabe disso, a gente ainda fortaleceu isso bem para ele, né? Inclusive para que ele possa ser visto com bons olhos pela coordenação do Partido Nacional, né? Como um player que vai ajudar a alavancar o candidato a governador. Ele vai ajudar a alavancar o Gabriel. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Pelo menos para dentro do MDB. E acho que pode dar uma alavancada, sim, na candidatura do Gabriel para fora também. Porque o Rigoto é uma figura, é um cara que não tem um arranhão, né? Na, uma conduta ilibada como governador, como deputado, né? Então, é um cara que saiu bem do governo, né? As pessoas gostam da figura do Rigoto, é um cara extremamente agradável, né? Enfim, eu acho que ele vai ajudar muito o governo, muito mesmo. E não é uma torcida minha, viu? Eu tenho convicção disso que eu estou falando. Acho que o Frederico vai ajudar a fazer um buraquinho no PP, né? Já tem alguns prefeitos aderindo aí à candidatura do Gabriel, mas não vai ser um buracão, vai ser um buraquinho. É uma figura que naquela região da fronteira pode ajudar bastante. Enfim,
o Rigoto na Serra vai ajudar muito, né? Então, ele vai agregar bastante, sim, e vai ajudar muito para dentro do MDB. Oscaldo, a conversa está boa demais, mas o relógio é implacável e nos atropela. Tem alguma coisa que tu gostaria de ter dito e não foi te perguntado? Não, eu queria só concluir o que eu comecei falando, né? As pesquisas hoje, elas são muito incipientes ainda, né? Elas fazem um retrato, né? Que é um lugar comum aí, né? Mas eu acho que o Zucco tem uma grande dificuldade de sair do bolsonarismo, né? Até porque trouxe um marqueteiro que tem também um viés muito à direita, né? Eu me lembro que o Jairo Jorge uma vez pediu que a gente ajudasse ele a encontrar um marqueteiro que tivesse um viés mais de centro, porque ele estava muito para a esquerda, ele queria vir para o centro, né? E isso é um negócio. Então, assim, se tu tem já um viés bolsonarista e tu traz um cara que tem um viés também de direita, dificilmente tu constrói um caminho para o centro, né? Mais para o lado esquerdo, né? Tu não consegue. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade de se desvencilhar disso, cara. Acho que a Juliana tem dificuldades com. Não com o PT, tá? O PT vai trabalhar contra a candidatura do Pimenta. O PT vai abraçar a Manuela e vai segurar o Pimenta. O PT trata o Pimenta como um traidor, tá? Ele foi um dos principais articuladores da, da candidatura da Juliana, ele e o Fontana. Acho que o Preto teve uma grandeza muito grande de assumir a vice, tá? Até para que pudesse dar uma sustentação para a chapa, né? E, enfim, acho que o Gabriel tem muitas dificuldades, mas acho também que poderá crescer bastante, tá? Acho que essa coisa que a Elis falou, de que quando o Leite, se o Leite, enfim, entrar na campanha dele mesmo, fizer a campanha do Gabriel, né? Acho que eles vão chegar todos ali muito parelhos. Vai ser uma campanha muito, muito eletrizante também para o governo do Estado. E volto a dizer para vocês, eu acho que são raros os candidatos que têm alguma grandeza, assim, que dá para dizer o seguinte, pô, o Rio Grande vai ficar em boas mãos, né? Seja com A, seja com B. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, que esse não é um problema só da política, né? Outro dia, um cara me disse assim, e, e no cinema, e na música, né? A gente já não tem grandes compositores, né? O cara disse o seguinte, esse Lula Palusa aí, porra, quem é que conhece os caras que tocam lá? Onde é que eu estava quando esses caras surgiram? Onde é que eles tocam? Que eu não conheço ninguém e que eles são completamente diferentes dos caras que tocaram no ano passado, né? Então são ídolos assim, meio que surgem e evaporam, né? Como aquele candidato lá ao governo de São Paulo, né? Que surgiu lá como cara das redes sociais e veio, era uma ameaça. Marçal. Marçal que tomou uma cadeirada e acho que nunca mais voltou, né? Sumiu, desapareceu. Até o Papa é um bunda mole, né? Até o Papa toma porrada do Trump, né? Então, até o Papa é frágil, né? Então, as lideranças mundiais são frágeis, né? Que tempos eu acho que a gente está vivendo, né? Que a gente não está conseguindo produzir grandes lideranças, né? E eu acho que a gente vai enfrentar isso no Rio Grande do Sul, né? O Leite, com toda a vaidade pessoal dele, ele é um cara que, bem ou mal, fez o governo andar, né? Aproveitou as oportunidades que ele teve, fez investimento, mas a gente está enfrentando tempos de poucas lideranças, né, expressivas. Né? O Lula, né? O Lula é um espectro do que ele já foi, né? Como liderança, minha opinião. Infelizmente é o que nós temos, especialmente na política
no Rio Grande do Sul, né? Quando faz uma retrospectiva, a gente se dá conta do quanto perdemos. Esse é um tema para um online aí, ô Vieira. Eu sei. Essa situação Aonde do Rio foram Grande do parar Sul. os líderes? Hein? Aonde foram parar os líderes, os grandes compositores, cantores, os O grandes atores? né, esse abatimento geral do Rio Grande do Sul, na economia, na cultura, em tudo, é uma coisa impressionante.